está sintonizada com você. Paraitinga vai ficar, toda hora quem ligar ela vai corresponder. Paraitinga vai levar boa música e notícia pra você. Boa tarde de domingo, ouvintes da Paraitinga FM. Aqui é a Marina. Estou hoje na apresentação do programa junto com a Fernanda, com a Cissa, com a Laura e com a Júlia. Agora vai começar o 10º programa Solta a Voz Mulher. E para comemorar que já estamos no nosso 10º programa, trouxemos hoje uma convidada muito especial aqui da nossa cidade vizinha Ubatuba, que vai contar um pouquinho pra gente sobre o programa de rádio que elas têm lá e sobre o coletivo de mulheres de lá também, que inspiraram muito as nossas ações. Seja muito bem-vinda, Elô, que vai estar aqui com a gente no programa. Bom, para começar, como de costume, vamos de música boa. Cássia Eller, Ponto Fraco, e Karina Burr, Eu Menti Pra Você. Solta a voz, mulher. Solto a voz nas estradas. Aqui é a Laura. Boa tarde, estamos de volta aqui com o programa Solta a Voz Mulher, comemorando o nosso 10º programa. Então hoje é uma edição muito especial para todas nós. E a gente já falou de vários temas aqui no programa, né? E não sei se todo mundo sabe, mas o nosso programa Solta a Voz Mulher, ele foi muito inspirado no programa Voz de Mulher, que acontecia lá em Ubatuba. Eu, particularmente, cheguei a participar do programa Voz de Mulher algumas vezes, e foi muito interessante porque eu nunca tinha tido essa experiência, né? De ir à rádio, e a gente fazia ao vivo, então às vezes acontecia algumas coisas, mas mesmo assim ia para o ar, e foi um grande aprendizado, eu gostei muito, e conheci várias mulheres interessantes, dentre elas a Elô, que está hoje aqui com a gente, já vai dar o depoimento dela, porque a Elô sempre foi muito atuante no Voz de Mulher, e além dela a Bárbara também, fica aí um beijinho, Bárbara Bucchi, nossa querida, que está na frente aí do coletivo Voz de Mulher atualmente lá também. Então agora eu vou passar o microfone para a Elô falar um pouquinho dela e da história lá em Ubatuba. Boa tarde, São Luís do Paraitinga. Eu sou Elô Viana e estou aqui no Solta a Voz Mulher. Parabéns, mulheres, por esse 10º programa. É muito interessante para mim estar aqui, porque a minha única experiência de rádio também foi assim, numa rádio comunitária, num programa de mulheres, lá em Ubatuba. E a Laura fez parte de umas fases desse programa. E muito legal poder compartilhar, trocar, assim, participar desse, falar um pouco do nosso e trocar também sobre assuntos de interesse. O programa Voz de Mulher, ele tem uma história meio conjunta com a atuação do coletivo de mulheres lá de Ubatuba, tanto que os dois acabaram tendo o mesmo nome. O coletivo chamava Coletivo Feminista de Ubatuba, a gente acabou mudando para Coletivo Voz de Mulher, justamente porque uma coisa se confundia com a outra e a história dos dois também. O programa Voz de Mulher aconteceu assim meio no susto. Teve um episódio na cidade que foi um show organizado pela prefeitura, foi o aniversário da cidade, que é o feriado de 28 de outubro, e a prefeitura convidou para tocar nesse show oficial, assim, um artista que tinha letras muito machistas e horríveis, assim, que logo que a gente tomou conhecimento disso, várias mulheres começaram a se manifestar na internet, pedindo para o prefeito, assim, por favor, cancela esse show, não é possível que a prefeitura vá trazer isso para a praça de eventos da cidade, como assim? Eu fui uma das mulheres que escrevi, assim, uma carta ao prefeito lá e tal, e aí um amigo nosso, que é o Felipe Fonseca, que está na associação da rádio comunitária lá, que é a Gaivota FM, convidou a gente, assim, para no dia do show a gente entrar ao vivo, eu e mais 3 mulheres, ou 4, para falar sobre isso e para a gente fazer meio que uma resistência ao que estava acontecendo e discutir aquilo ali na rádio ao vivo. E a gente foi.
E aí fui eu, a Bárbara Buch, né, que tá até hoje, assim, acabamos ficando muito amigas. Quem mais estava? A Ana Galafrio, a Gabi Camargos e a Renata Vitrola. Assim, algumas se conheciam, outras não, mas a gente entrou no estúdio e falamos. E escolhemos umas músicas para tocar também. Foi tudo assim, vamos fazer um formato de um programa, assim, como se ele já existisse. E acabou que, naturalmente, assim, a gente se olhou e falou assim, bom, a gente tem um programa de rádio. Vamos fazer semanalmente? Vamos. E aí a gente começou a fazer. Então essa foi a história, assim, de como começou. E a partir daí a gente foi convidando outras mulheres, divulgando, fizemos página no Facebook. E aos poucos foi rolando uma equipe. A gente aprendeu a mexer na mesa, que era uma coisa, assim, de outro mundo para mim. Nunca imaginei também que eu fosse... Nunca tinha entrado num estúdio de uma rádio. E aí eu fui, assim, a primeira que aprendeu a mexer. Então, em todos os programas, eu que estava lá. E, ao mesmo tempo, você dá conta do conteúdo e mexer e entrar a música ao mesmo tempo e tal. Então, sempre era meio emocionante. Sempre aconteciam umas roubadas, assim, e ao vivo, né? Mas era muito legal essa coisa do estúdio ser só de mulheres. Então, a gente entrava no estúdio e o programa era nosso. E foi muito bom, assim, a gente levantou vários assuntos, muitos polêmicos, outros, né, trouxemos convidadas da cidade, de fora da cidade. Tem uma historinha, assim, o programa, eu gosto. Elô, conta pra gente, então, dentre os temas e das convidadas que participaram desse 1 ano de Voz de Mulher, se teve algum assim, que te marcou, algum episódio em especial... Então, estou tentando lembrar aqui. Eu lembro de alguns, assim, os que mais me marcaram eram quando o estúdio ficava muito cheio. Era um estúdio, assim, pequeno, menor que esse, e às vezes acontecia de ir um monte de mulher. Às vezes tinha 2, às vezes 3, mas às vezes a gente, sei lá, convidava algumas e iam todas. Então, assim, eu tenho essa lembrança do estúdio muito cheio, assim, era um microfone que ficava rodando. E teve um programa que foi muito legal, que foi sobre as ocupações, porque teve uma escola lá em Ubatuba que, na época das ocupações das escolas no estado de São Paulo, teve uma escola em Ubatuba que os estudantes fizeram uma ocupação. E as meninas eram muito atuantes na ocupação, então a gente convidou elas. E foi muito legal, assim, foi um programa que o estúdio estava cheio e cheio de meninas, assim, de 17, 18 meninas novas, e elas arrasaram, assim, foi uma conversa super rica, foi bem inesquecível. E também, quando a gente fez a primeira marcha das mulheres de Ubatuba, que foi 8 de março de 2016, a gente terminou a marcha, que foi incrível, que foi linda, nossa, muitas mulheres na rua, foi uma experiência, assim, bem forte. E a gente foi direto para o estúdio, ao vivo, com algumas das mulheres que estavam na marcha e falar sobre o que tinha acontecido. E a gente estava muito em êxtase, assim, ainda pelo que tinha acontecido. Então, foi um programa também bem emocionante. E aí a gente também levou pessoas bem legais, assim, de fora, né? A Ana Lúcia Keuneck, que é uma advogada de São Paulo, que na época ela trabalhava na Artemis, que é uma ONG que trabalha pelo direito das mulheres. E ela ela tem histórias também. Ela foi para dar uma oficina para a gente e acabou ficando para participar do programa. Muito legal também, a Ana. E a Joana Búrigo, que é uma jornalista do Sul. Ela não é jornalista, né? Agora, ela escreve para a Carta Capital, ela trabalha com comunicação e estuda gênero, assim. Então, ela tem um conhecimento teórico e, ao mesmo tempo, uma linguagem super, assim, né, não difícil, muito fácil. Ela explica, cita, né, autoras, mulheres, assim, da academia, só que ela conversando ali na rádio com a gente como uma conversa de bar, assim, né? Então, foi muito legal também receber essas mulheres e sempre era muito bom esse clima de acolhimento e sempre as convidadas se sentiam muito em casa e acabava virando, né, às vezes a gente esquecia, deixava a música tocando, ficava conversando ali nos intervalos, era uma troca bem intensa, assim, foi muito bom. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas vamos agora ouvir algumas músicas. Só para lembrar, essa playlist toda de hoje, quem escolheu foi a Elô, que é a nossa convidada. Então agora vocês vão ficar com Elza Soares, Maria da Vila Matilde e Gal Costa, Vaca Profana.
Solta a voz, mulher. Solto a voz nas estradas. Estamos de volta e como a Elô estava falando no bloco anterior, o programa lá em Ubatuba Voz de Mulher surgiu por conta de um episódio marcante, mas não apenas por esse motivo, né? Porque eu morava lá em Ubatuba, né? Então a gente percebia uma necessidade de se unir, nós mulheres, da gente sentar, conversar, desabafar, e a gente estava num período bem complicado. Ano passado, né, 2016 foi um ano bem intenso no sentido assim, né, político, né? Então, Elô, conta pra gente um pouquinho como que foi estar no meio desse turbilhão e estar conciliando a sua vida pessoal com o programa e com tudo que estava acontecendo no Brasil, assim. Eu estava lembrando aqui também, fazendo um flashback, que o programa seguinte, né, depois desse primeiro programa que foi no susto, que foi meio assim inesperado, a gente começou a fazer semanalmente, e o segundo programa que a gente fez foi no mesmo dia em que estava acontecendo uma passeata enorme no Rio de Janeiro, que era das mulheres contra Eduardo Cunha, né, que na época era o presidente da Câmara dos Deputados. E foi muito intenso também, porque a gente estava ali no estúdio e acompanhando as notícias e percebendo que a gente estava fazendo parte de um movimento nacional, né, que não era só uma coisa no microcosmo, né, que era um movimento de mulheres que estava se organizando ali e que a gente estava seguindo esse fluxo também. Isso que a Laura falou também, que em Ubatuba a gente sentia que faltava isso, muitas mulheres incríveis, muitos grupos de mulheres, existe a Roda de Mães de Ubatuba, que é um grupo muito forte, muito atuante, mais focado na maternidade, mas que acaba também fazendo esse trabalho de empoderamento, de discussão de direitos, né? E outros grupos, tem o Grito de Maria, que é um grupo de mulheres que dançam e cantam, pesquisam cultura popular. Então, assim, todos esses grupos ali, e a gente sentindo, e o programa da rádio, e a gente sabia que existia ali um coletivo já, né? Assim, um grupo de mulheres forte na cidade, assim. E aí a primeira vez que a gente viu isso se confirmar foi justamente na Marcha das Mulheres no 8 de março de 2016. E aí a gente falou, bom, agora a gente tem um coletivo, vamos começar. E a gente começou a marcar reuniões e tal, tentando trazer essas mulheres para perto. A gente sabe que não é uma tarefa fácil essa de mobilizar pessoas para atuar na vida real, assim, né? É muito fácil no Facebook, tem grupos enormes de mulheres e tal, mas quando você fala, bom, vamos marcar reunião, vamos discutir os problemas da cidade, vamos ver o que a gente tá... É difícil. Então a gente fez 1000 reuniões em que tinha 3 pessoas, 4 pessoas, mas a gente foi indo. E o programa era parte fundamental disso, porque nos programas a gente sempre divulgava também o coletivo e a gente levantava sempre os assuntos da cidade também, além da gente comentar as notícias, né, do Brasil e do que estava acontecendo, a gente também sempre falava de alguma coisa na cidade, às vezes acontecia alguma coisa. A gente teve muitos casos assim de violência contra a mulher em Ubatuba que chegava pra gente, relatos, então às vezes a gente estava mexida com isso, a gente contava isso no programa e começava a falar disso. Então, assim, para mim era uma dedicação de um tempo significativo da minha vida, mas ao mesmo tempo era uma necessidade que eu tinha de estar ali também. Como hoje em dia eu tento também, na medida do possível, me encontrar com as mulheres e tentar organizar reuniões e continuar movimentando isso. É um desafio, assim, e eu acho que também tem fases, eu vejo muito por mim, assim, que tem fases que eu tô super animada e acreditando muito que a gente tá fazendo coisas, e tem fases que eu falo, bom, a gente tá fazendo aqui, não dá certo mesmo, ninguém escuta, ninguém vai na reunião, que droga. Mas é isso, são ondas. E ao mesmo tempo, quando eu tô assim, tem alguém que tá mais up, né? Mais assim na energia e vai lá e faz. Então acho que tem esse equilíbrio. Mas o fato de
de ter esse espaço, de poder falar, né? E o nosso programa, o nome do programa ser Voz de Mulher, também, que veio meio sem querer, mas que no fundo tinha tudo a ver, que é isso, assim, a gente queria dar voz às mulheres ali da cidade, não só a gente enquanto apresentadoras ou produtoras do programa, mas trazer os assuntos de interesse das mulheres para lá, convidar. A gente sempre falava, venham, podem vir para o estúdio agora, se você está passando aqui perto e quiser vir falar com a gente, vem aqui, vem assistir, vem. Então, assim, é muito importante ter esse espaço. Eu acredito que vocês também têm um longo caminho aí a percorrer e continuem, porque é importante. Aqui é a Fernanda, e então, Elô, eu queria saber um pouquinho de você a respeito de como era para vocês a questão da linguagem a ser usada num programa de rádio, né? Porque a gente tem um objetivo, né, maior, um objetivo principal, que é alcançar o maior número de mulheres, né? E assim, tem esse lance de pensar para quem que você está falando. A gente está falando, a gente quer falar e atingir todas as mulheres, mas é um desafio. De que forma falar, né? Que linguagem usar para ser acessível, né, a quem está escutando, de uma forma geral, captar as mensagens e até se sentir estimulada de se aproximar disso. Bom, então, essa questão da linguagem é uma reflexão que é constante para mim, inclusive não só no programa, como na vida, assim, como ativista, né, como pensando em atingir mulheres, sensibilizar mulheres e o maior número de pessoas para as causas feministas, né, para os temas que são importantes para a gente, e como fazer isso. Eu confesso que, assim, agora quando você me fez essa pergunta, eu fiquei pensando mesmo, se a gente nunca parou para planejar muito o modo de falar. O jeito como a gente fazia o programa era muito assim, e ainda mais por ser ao vivo, era muito espontâneo, às vezes até demais. Às vezes ficava até um papo que muitas vezes a gente se sentia conversando só entre a gente, como se fosse interessar só para as mulheres mais iguais, mais próximas, né, da mesma realidade. E isso muitas vezes frustrou um pouco a gente, assim, de pensar que a gente não conseguia muito avançar nisso, falar, não sei exatamente o que, mas acho que isso é uma reflexão importante para vocês desenvolverem também aqui, entre vocês. O nosso programa agora, ele não está em atividade, né? Desde o final do ano passado. Mas como a gente continua juntas e a gente pretende voltar, a gente morre de saudade, isso também é uma reflexão que a gente se faz, de quem a gente quer atingir. Então, muitas vezes, e a gente não tinha muita noção da audiência da rádio também, muito retorno de ouvintes, assim, então sempre ficava uma coisa meio misteriosa, assim, o que a gente está fazendo, né? Qual é a diferença que a gente está fazendo? E aconteceu uma vez para mim, assim, de uma mulher próxima de mim, mas de uma realidade muito diferente, que era uma moça que trabalhava no hostel que a gente tem lá em Ubatuba, que veio comentar, nossa, ontem eu estava ouvindo, meio sem querer, reconheci sua voz, ouvi o que vocês estavam falando, e começou a conversar comigo um pouco sobre o assunto. Ela é uma mulher negra e a gente estava conversando sobre racismo, e racismo especificamente contra mulheres, assim, no universo feminino. Então, para ela foi uma coisa que pegou, e para mim ficou uma mensagem assim, se eu tô falando e tô chegando em pessoas que eu nem imagino. Então a rádio tem também essa potência, né? Da gente, às vezes, a gente tá atingindo pessoas que a gente nem sabe. Então acho que é meio por aí, assim. É isso aí, né, Elô? Então, aproveitar, então, como a gente está falando dessa coisa de comunicação e de acesso, né? A gente está no Facebook, no Instagram, temos o e-mail coletivodemulheresslp@gmail.com, e através de todos esses meios de comunicação, vocês podem podem mandar sua mensagem, seu inbox, seu e-mail com a sugestão, ou com o que não gostou, ou com o que você gostou do programa, sugerir músicas, enfim.
E toda primeira quinta-feira do mês, a gente se reúne na Biblioteca Municipal a partir das 14 horas. Então, se você quiser falar com a gente, chega lá nessa primeira quinta do mês, se apresenta, a gente se reconhece e bola pra frente, né? Então, mais 2 músicas aqui pra gente. Rita Lee, Luz del Fuego. Maria Bethânia, Não Mexe Comigo. Solta a voz, mulher. Solto a voz nas estradas. Estamos de volta com o nosso último bloco. E aproveitando que hoje é Dia dos Pais, né? Aqui na rádio a gente já discutiu num programa anterior a questão da maternidade compulsória. Quem não pôde acompanhar, a gente disponibiliza todos os programas no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook também. Só que como é Dia dos Pais, vamos falar um pouquinho sobre a paternidade, né? Essa semana, não sei se vocês viram no Facebook, nas redes sociais, estava rolando uma manifestação assim, de algumas mulheres contrárias a uma reportagem que saiu numa revista de grande circulação, na qual, na capa da revista, estava a foto assim, de um homem, e celebrando o Dia dos Pais, estava escrito que os pais atualmente praticam esportes, viajam, tocam guitarra, fazem um monte de coisa, só que se a reportagem era de Dia dos Pais, e os filhos? Onde que os filhos entram? Qual que é o papel dos pais atualmente? Então, quer dizer que eles têm toda uma vida, né, divertida, tem o trabalho, mas e o cuidado dos filhos, o cuidado do lar? Será que isso também está mudando ou são só outros papéis que estão sendo alterados, né? Então fica aí essa questão de que ser pai não é simplesmente colocar o dinheiro em casa, colocar, né, o alimento ali em cima da mesa. Ser pai é participar ativamente da formação, da criação daquela criança do qual essa pessoa também participou, né? E dividir, sobretudo, todas as tarefas de cuidado e de responsabilidade com a companheira, com o companheiro, né? Então, acho que fica aí um recado para todos os papais que estão nos acompanhando aqui pela rádio. Esse assunto da maternidade e dos papéis né, de gênero dentro desse universo também sempre permearam os nossos programas e continuam permeando as nossas discussões, e para mim é um assunto também que eu sempre problematizo. E assim, nessas datas eu acho que a gente tem que problematizar e tem que ser chata mesmo, né? Como as pessoas dizem. Problematizar é chato, mas é necessário pra gente caminhar. Então a gente estava aqui pensando no que a gente poderia ler para finalizar esse programa, e eu escolhi um pequeno texto de uma amiga que ela escreve muitas coisas no Facebook, a Renata Correia. Ela é escritora também, escreve livros, escreve roteiros, não só no Facebook. Mas a gente estava lendo aqui e achou que tinha tudo a ver com essa data e com esse momento. Então eu vou ler aqui para vocês. Toda vez que criticarem uma mãe por decisões que ela toma a respeito dos filhos, por surtos, incoerências, perda de estribeiras, eu vou perguntar: e o pai? O pai está cozinhando a refeição saudável enquanto a mãe pega na escola? O pai escova o dente de manhã e de noite para não ter cárie? E o pai pega na escola e o pai nega ou concede a pipoca? E o pai, cadê? Fica aí a reflexão, né, pessoal? Bom, gostaria muito de agradecer a Elo pela presença no nosso 10º programa. Obrigada. Obrigada por vir compartilhar suas experiências com a gente e do programa Voz de Mulher de Ubatuba. Essa troca foi muito rica. Eu gostei muito de estar aqui, agradeço muito o convite de vocês, espero voltar outras vezes, porque eu fiquei com muita saudade de fazer programas e ficar falando no microfone. Queria mandar um beijo para as mulheres de Ubatuba, do coletivo Voz de Mulher, que fazem parte de toda essa história aqui que eu contei um pouco. E convidar vocês, se quiserem conhecer o coletivo Voz de Mulher, na página do Facebook, que hoje em dia é do coletivo Voz de Mulher, o comecinho dela era ainda do programa Voz de Mulher. Então, se vocês entrarem facebook.com/Voz de Mulher Ubatuba e forem lá nas fotos, nos posts mais antigos, daí vocês acham um pouco sobre o nosso programa, tem os links com os programas antigos que dá para escutar.
e acompanhar os assuntos dessa cidade vizinha aqui, porque também a gente tem essa expectativa de ter umas pontes entre as cidades que são tão próximas. A gente teve há pouco tempo contato também com o Coletivo das Mulheres de Paraty, e sempre é muito legal quando acontecem esses encontros. Então também convido vocês para irem lá também, participar das atividades nossas, a gente fica em contato. Então valeu, um beijo, até. É isso aí, gente. É muito bom receber mulheres aqui. E, inclusive, o nosso programa está aberto para qualquer mulher que queira participar. Como a Fernanda já falou aqui hoje, nós temos reuniões toda primeira quinta-feira do mês, lá na Biblioteca Municipal, a partir das 14 horas. É só chegar. Vocês podem seguir a gente também no Facebook e no Instagram, Coletivo de Mulheres São Luís do Paraitinga, e juntar aí com a gente, somar as forças para a gente caminhar juntas. Em casos urgentes de violência contra a mulher, ligue 180 e faça sua denúncia.